é um campo vasto, né, e que demonstra para nós dimensões da realidade que outros campos não têm condições de fazer. Eu sou o Eduardo Moreira da Silva, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e integro a equipe do subprojeto 50, né, cujo objetivo é mensurar os impactos do desastre de Brumadinho, né, nos serviços de proteção social. Então, é um projeto focado na proteção social, em particular assistência, né? A gente sabe que a proteção é mais ampla, né? Eu sou formado, tenho graduação em psicologia e em ciências sociais, mas o meu foco é em ciência política, né? Sou cientista político e tenho trabalhado, né, há muito tempo já no pós-doutorado. Sobretudo, eu comecei a trabalhar com análise de redes sociais. Eu tenho produzido algumas, sobretudo combinando dois campos, né, que é dos sistemas deliberativos, um campo teórico, com a aplicação prática aí de análise de redes sociais. Em primeiro lugar, gostaria de distinguir aqui, nós estamos falando de um campo de produção do conhecimento científico, e não das redes sociais, né, que fazem parte de um outro processo aí de digitalização da vida, vamos chamar assim, né? Então, a análise de redes sociais é um campo de pesquisa estrutural, né, que tem, que a gente poderia distinguir, assim, vamos distinguir aí das pesquisas geralmente feitas pelo IBGE, para usar uma imagem mais simples, né? Ela trabalha com os atributos, ela não vai trabalhar com os atributos como raça, sexo, idade, que são atributos que a gente poderia considerar como monoatributos, né? Cada indivíduo tem o seu, né? Nas análises de redes sociais, nós vamos trabalhar com uma outra perspectiva. Então, ela tem origens lá no início do século passado, né? 1930, basicamente, mas deriva de um novo olhar, né? Para entender não os atributos dos indivíduos, mas sim como que eles se relacionam. Então, o foco aqui, então, em vez de olhar para cada atributo de um indivíduo, ele vai focar nas relações que esses indivíduos se estabelecem uns com os outros. Então, importa saber, para análise de redes sociais, as nossas relações de amizade, no campo do trabalho, no campo do lazer, no campo da religião, né, no campo dos esportes, no campo da cultura, enfim. O que importa aqui é saber como que os indivíduos se relacionam nesses diversos campos que constituem o mundo social, né? Então, a ideia da análise de redes sociais, a análise de redes sociais, portanto, é um campo de produção do conhecimento, né, que é uma abordagem estrutural, que tem aplicações aí na sociologia, na psicologia, na economia, na ciência política, que tem sido o meu foco, né? Então, são vários os campos do conhecimento que podem se nutrir da análise de redes sociais. Qual que é o objetivo da análise sociais, né? Ela se vale de desenvolvimento de um campo que começa lá nos anos 1930, sobretudo, que é a sociometria, né? Que é o quê, né? Alguns pesquisadores foram encontrando medidas para caracterizar, né, uma tentativa de formalizar visualmente como que se dá essa rede de cada uma das pessoas. Traduzindo um pouco melhor, né? Então, eu posso te pedir para relacionar, né, os últimos 30 e-mails que você recebeu, certo? Então, eu ia te pedir para fazer uma lista dos 30 e-mails que você recebeu, dos 30 que você enviou. Aí eu ia pedir para você, numa folha em branco, desenhar uma bolinha e, com base nessa bolinha, relacionar os 30 nomes que estão no seu entorno. E aí você veria ali o número de mensagens que você recebeu, e aí você duplicaria aqueles que você recebeu mais de um e aqueles que você enviou. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para o número de ligações do seu celular.
Então, eu posso te pedir, relacione para mim os 40 últimos nomes que você ligou e no outro cantinho os 40 nomes que você recebeu ligação. Com isso, nós vamos fazer algo que é central na análise de redes sociais, que é um grafo. Isto é uma forma de expressar graficamente com quem você se relacionou por e-mail nos últimos 30 dias e por telefone nos últimos 30 dias. E para isso, né, um conjunto aí de pesquisadores, Granovetter, Jacob Levi Moreno, enfim, pesquisadores que eu acho que não cabe aqui mencionar o nome, né, mas sim, tem vários pais esse campo, né? Mas eles começaram a aplicar atributos matemáticos, né, para mensurar esses grafos que foram gerados. Então, tem um conjunto de medidas de centralidade da rede, né? Então, esse é um campo que no projeto lá vai se aplicar para quê? Para a gente verificar, né? Nós vamos ter uma relação de pessoas que foram atingidas, por exemplo, uma relação de pessoas que estão envolvidas nos serviços que trabalham ali, né? E uma relação de organizações as mais diversas. Então, nós queremos fazer o quê, né? Relacionar os nomes das pessoas que foram atingidas, por exemplo, com os seus respectivos bairros dentro das cidades. E também as pessoas que estão trabalhando para mitigar os efeitos desse processo. Então, a análise de redes, ela contribui para identificar quais são, por exemplo, as organizações centrais nesse processo, ou quais são os atores que têm um grau de centralidade nessa rede para o enfrentamento, né, desse desastre. Para quem, os jovens aí que estão se dedicando, né, ao estudo da análise de redes sociais, eu recomendo, né, que primeiro tem que, né, é importante investir muito, né, é um campo muito vasto, com ampla produção de conhecimento, né, mas tem um núcleo aqui na UFMG, que é o GEARS, coordenado pelo professor Silvio Salege, que tem dado cursos frequentes sobre isso, né, o professor Silvio Salege Higgs, que juntamente com o professor Antônio Carlos Andrade Ribeiro, que é professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, né, escreveram um livro recentemente sobre análise de redes sociais que foi produzido pela ENAP. É um manual que eu recomendo vocês vejam, porque além de uma discussão mais teórica sobre o campo, eles fazem também uma análise aplicada de um conjunto de softwares, né? Então, para além desse investimento aí de estudo, né, no campo, é importante também a análise de redes sociais não se faz sem conhecer bem esses softwares, né? Os dois mais usados são o CINET 5.0 e o PAJEC, escreve-se em português P-A-J-E-K, PAJEC. Esse é um software livre, o primeiro não é. Então é importante conhecer desses softwares. E, ultimamente, as pessoas têm usado também o R, que é um pacote estatístico de análise sociais, né, que também tem ferramentas específicas para entender a análise de redes sociais, e o Python, que também é um software livre. Então, esses dois últimos, no entanto, requerem do jovem um pouco mais de investimento, porque precisa saber de uma linguagem de programação. Mas eu recomendo aos jovens, então, que vão se interessar por esse campo, 3 coisas, né? Eu acho que rigor, né, o investimento, isso quer dizer, é um campo vasto, portanto, requer muito estudo. Segundo, né, um bom problema de pesquisa, bem formulado, né? E o terceiro, que é a criatividade, né, para saber se essa técnica se aplica bem a esse problema que você tem. Então, sintetizando, eu diria que é um campo vasto, né, e que demonstra para nós dimensões da realidade que outros campos não têm condições de fazer, mas requer com a combinação aí de um bom problema, né, rigor para combinar várias técnicas necessárias e criatividade, vocês terão sucesso em aplicar a análise de redes sociais.